Obrigado a todos, é um prazer estarmos aqui, junto com a Sidrasul, nós da Polydec. Primeiramente, vocês devem estar se perguntando por que a nossa palestra, porque começa com Together Strong, né? E falar um pouco de Polydec é vocês entenderem quem somos nós. E o mais importante é vocês observarem. Bem, vocês conseguiram ver um pouco de quem somos nós. Polydec, na verdade, é um dos maiores fabricantes de telas sintéticas do mundo. Nós temos a nossa base nos Estados Unidos, onde nossa planta, que fica em Spartanburg, é exatamente onde está o nosso quartel-general. Eles suplantam exatamente, principalmente, os clientes da América do Norte. Aqui no Chile, nós temos uma planta, que é em Santiago, a qual produzem mais de 10 mil a 20 mil telas, onde suplantamos toda a América Latina. E aqui no Brasil, nós temos a Sidrasul, que é nosso parceiro comercial, onde temos 4 unidades que suplanta exatamente o Brasil em todas as suas necessidades, onde podemos apresentar mais de 90% de eficiência, principalmente na entrega dos painéis aos nossos clientes. Um grande detalhe, só para o pessoal ter ideia de quanto que é de produção, se a gente pegar hoje uma peneira em média de uma 8x20, nós poderemos, duplo deck, nós podemos dizer que nós produzimos em torno de 600 para 650 peneiras por mês. Tá? Além de tudo, quando nós falamos de produção, nós queremos dizer exatamente um pouco do nosso core business, e também o que nós vamos garantir com relação ao cliente. É exatamente a sua produção, garantimos que ela ocorra de uma maneira simples, fácil, a garantia de produto, ou seja, nosso cliente que precisa exatamente de ter um cliente de confiabilidade, um provedor que tenha
confiabilidade no que entrega e a questão de economia de trabalho. Se nós garantimos a produção e o produto, ou seja, o nosso painel no dia a dia se torna um painel de melhor custo-benefício. E caso nenhuma dessas três o cliente consiga, nós exatamente garantimos a reposição de todos os nossos painéis. A Polidec está presente não somente em clientes em todo o mundo, nos 3 maiores, por exemplo, como Cerro Verde, Sentinela, mas também em todos os outros clientes aqui, também no Brasil, como CSN, Equinox, estão muitas pessoas presentes aqui, Safin, Anglo Gold e outros também na América Latina, como Barrick, Cerro Verde, Nexa, entre outros. E Together Strong nada mais é que juntos fomos fortes. Mas por que a Polidec adotou isso? Adotou para passar exatamente a nossa experiência. A nossa experiência de mais de 40 anos fabricando soluções para treinamento. Não é fabricar telas, mas sim auxiliar os nossos clientes em descobrir quais são seus problemas e alinhar com eles quais são as melhores soluções. Painéis injetados, quais a diferença nossa de ter o painel injetado, diferente do mercado que utiliza um painel moldado? Trabalhar com melhoria contínua, o que nós estamos oferecendo ao nosso cliente com esse tipo de mecanismo. Descobrir exatamente os gargalos, quais são os hotspots deles. Trabalhar com nossa engenharia, com ferramentas que poderão exatamente trazer para eles benefícios. E também a nossa aplicação, está no dia a dia no nosso cliente. E todo esse desenvolvimento que a Polidec faz, ela já faz mais de 43 anos. Primeiramente nos materiais. Nós não somos exatamente uma fábrica que trabalha com telas de borracha ou telas de poliuretano, e sim desenvolvemos eles à base de borracha de poliuretano. E com isso a gente tem diversos tipos de materiais que se alocam diversamente ao cliente e pode trazer benefícios. Quando também falamos da parte de fixação, a Polidec foi a primeira inventora do sistema pinado, que é o sistema padrão mundial. E da onde vem esse tipo? Por que a gente trabalha hoje? Alguém sabe me dizer a respeito de por que o furo exatamente o sistema pinado tem 23 milímetros? Exatamente porque na primeira vez que o nosso grande criador criou o sistema pinado, ele só tinha uma broca de 23 milímetros. Então, por isso se tornou padrão. Mas a ideia é trabalhar também com análise ao cliente. A gente está diretamente ligado a ele, entender o seu gargalo, entender como que a gente pode dar uma solução integrada exatamente para todas as áreas. E trabalhar também na linha de produção, aonde que nós podemos desenvolver moldes, aberturas, a mais de 1.700 tipos de aberturas para oferecer para o nosso cliente um melhor produto. Quando falamos de painéis injetados, falamos exatamente de uma tecnologia, trazendo para o cliente o melhor benefício. Não somente no dia a dia, mas ele entender qual que é a diferença de um painel. E quando a gente fala do nosso painel em relação ao sistema moldado, muito utilizado hoje nacionalmente, a gente fala de ter um painel de alta qualidade, de alta pressão, que visa exatamente garantir uma uniformidade melhor. Voltou. Então, como a gente estava falando, é exatamente uma questão de uniformidade e principalmente a questão de segurança para o nosso cliente. A gente promete, entrega e cumpre exatamente o que o cliente necessita. Se compararmos com os outros painéis moldados, principalmente vamos ter exatamente fatores externos, como umidade, temperatura, contaminação. Então, essa ideia de ter um painel injetado mitiga esses fatores externos e faz com que a gente entregue um painel que gaste mais. Ou seja, o nosso painel, o tempo dele, ele vai ser simplesmente ligado a um tempo de desgaste. Ele não vai ter rompimento, que isso acontece muito com os outros tipos de painéis. E nós produzimos diversos tipos que a gente vai trabalhar junto ao nosso cliente.
quer seja ele de poliuretano, quer seja ele autolimpante, de borracha ou de qualquer outro tipo de material cerâmico, metálico, a necessidade do cliente. Não necessariamente o painel, mas também as aberturas, que a gente pode ter diversos tipos de abertura que a gente pode oferecer. E também os tipos de fixação. É claro que a gente tem um padrão mundial, que é o pino, mas tem os outros que a gente vê exatamente no dia a dia do cliente, e nós podemos auxiliar com eles. Quando a gente fala de melhoria contínua, o que a gente vai estar aqui? Aqui temos pessoas de diferentes áreas, da área de processos, de manutenção, da área de confiabilidade, e se perguntarmos para cada um de vocês, cada um vai dar uma resposta. Um vai dizer, eu preciso tonelada por hora, o outro precisa de disponibilidade de equipamento, o outro precisa que a tela dure mais, o outro fala, eu quero um P80. Então, com isso, a gente faz o envolvimento melhor com todas as áreas. Para quê? Para que tenha um melhor rendimento operacional. Mas tudo isso, além, a gente acaba identificando no dia a dia, no campo, no cliente. Quer seja por um problema de abrasão, de impacto, de entupimento, de quebra ou de cegamento. Mas no nosso dia a dia, a gente utiliza ferramentas de simulação. E aí é o que eu peço muito atenção. Porque essa ferramenta de simulação nos auxilia exatamente a mostrar para o cliente, no seu âmbito final, a como podemos agregar ele dentro da solução. Não somente o perenamento, mas o antes e o depois. O que nós podemos trazer de benefício para um revestimento de um britador secundário? O que nós podemos trazer exatamente o benefício para exatamente uma peneira? Ou até mesmo para um moinho? Tudo isso a gente vem e traz exatamente as questões de aplicação. Que através da aplicação nós conseguimos demonstrar alguns cases e principalmente trazer para vocês algumas soluções. Então, isso daí são exatamente alguns exemplos de aplicação que nós tivemos sucesso. Como eliminação de quedas de tela, eliminação do near size, que é muito importante, eu acredito que todas as minerações tenham esse problema. Aumento de eficiência operacional, eliminação de entupimento e melhoria do processo em peneiras desaguadoras, melhoria do P80, sem prejudicar a produtividade. E quando nós colocamos isso, a melhor maneira de explicar tudo isso, que foi para relembrar, é através dos cases de sucesso. Quer seja uma aplicação num cliente nosso, que tinha uma intervenção a cada 10 dias, e por entupimento. E após a aplicação da nossa maneira de ver, de como nós temos a solução, conseguimos aumentar exatamente para 120 dias, sem qualquer intervenção. Ou até mesmo com relação ao cegamento. Um dos nossos clientes tinha 67,5% de cegamento e uma baixa eficiência operacional. Depois da aplicação da nossa solução integrada, conseguimos extinguir esse cegamento, diminuir o entupimento e aumentar a eficiência operacional. Aqui é um caso típico de quando você vê duas peneiras, uma do lado da outra, onde você tem uma peneira que você tem um material fino, tapando, e a outra quando você vê a nossa aplicação sem qualquer tipo de material. Ou até mesmo numa peneira desaguadora, aonde nós temos o dobro de abertura, e isso que nós garantimos exatamente a melhor eficiência de desaguamento. E ao mesmo tempo conseguimos garantir um aumento de produtividade, um aumento de tonelada a hora das peneiras. Todos esses casos, todos esses cases, vêm exatamente em conta do que a Polydec quer. E o que nós buscamos junto a vocês, exatamente sermos parceiros estratégicos. Estamos aqui exatamente para propor as melhores soluções do mercado. Propor exatamente que nos deem a oportunidade de estarmos juntos e resolver exatamente os gargalos que são pertinentes a vocês. Ok? Convido vocês exatamente a nos visitarem, nós estamos aqui no stand em frente e podemos conversar um pouco mais. Muito obrigado.